Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Pedro, você está no Havark Life e estamos aqui para continuar a nossa série Vida Havark, onde eu converso um pouco mais com vocês sobre as coisas que acontecem durante a minha vida e de repente bater um papo com vocês também. Já tive alguns vídeos aqui interessantes desde a volta do canal. Quem não assistiu, assiste aqui, cara. Tem uma playlist onde eu vou botar todos os episódios em sequência. Então, essa primeira temporada aqui de vídeos que a gente vai fazer no Havark Life vão basicamente ser todos nesse formato aqui, batendo papo, conversando sobre assuntos e tudo mais. Porém, em breve terão coisas novas. Então, esse é só o início, é como se fosse um diário aqui do Pedro Havark para vocês irem ouvindo histórias, irem ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre mim. E com o passar do tempo, obviamente, as histórias, as minhas histórias para contar vão acabando. Então eu vou escrever novas histórias com vocês. Então vai ter vlogs, vão ter muitas outras coisas aqui, vão ter pegadinha e vai ter muita coisa que já estão planejadas também futuramente. Mas essa primeira temporada vai ser só para vocês conhecerem o personagem principal desse canal aqui, que sou eu, no caso. Então a gente conversa sempre um pouco sobre assuntos. E o vídeo de hoje vai ser sobre 4 coisas que eu aprendi fazendo conteúdo infantil. E assim, obviamente o meu conteúdo ele não é infantil. Eu botei dessa forma que é mais fácil para explicar qual vai ser o conteúdo do vídeo. Para quem não sabe, para quem está assistindo aqui, assistia antigamente o Havark Life como um vídeo experimentando coisas asiáticas, ou como um vídeo de recomendando filmes, etc., não sabe que hoje eu faço lives na Twitch e meu público ele é bem variado, então é um público livre, então tem adultos, tem idosos, tem crianças, adolescentes, garotos, garotas, então isso aí ó, é muito variado. E o meu canal de React, a mesma coisa, embora no canal de React o meu público majoritariamente seja infantil, embora tenha adolescentes, eu mesmo consumo bastante Reacts. O público que consome mais o meu canal, ele é de crianças. Então, eu aprendi algumas coisas trabalhando nesse meio, porque, obviamente, por ser criança, a gente tem que maneirar em algumas coisas. Então, a gente vai para o nosso primeiro tópico. Não explodir. Isso é um negócio que muitas vezes a gente tem. Isso é normal do ser humano quando a gente fica nervoso com alguma coisa. De repente, a gente perde a cabeça e fala um palavrão, e aí esbraveja, e aí bate alguma coisa. Isso é uma parada que eu aprendi muito, muito. Foi uma das coisas que eu mais evoluí durante a minha caminhada como streamer, principalmente, né? Porque no Havark React não tem pra que me estressar, então dificilmente eu explodiria em tela. Mas jogando é algo que talvez o Pedro antigo, antes de fazer live, seja capaz de fazer. De repente perde paciência com alguma coisa ali no jogo, ou de repente se frustra por não conseguir passar de alguma fase, de alguma missão, e aí dá um soco no sofá. Então assim, são coisas que eu aprendi a controlar. Essa raiva, essa frustração, eu aprendi a não externalizar. Por quê? Obviamente podem ter crianças assistindo, eu sei que tem crianças que me assistem na Twitch, então eu evito passar para ela essa parada de esbravejar, de ser violento, porque de repente a pessoa ela pode achar graça, muita gente acha graça quando as pessoas não rage, ou quando as pessoas ofendem as outras, então talvez essas crianças que estão assistindo recebam esse mau exemplo, então eu prefiro não explodir em certas situações. Eu aprendi a me controlar mais minha emoção, justamente para de repente tentar ensinar alguma coisa mais produtivo do que explodir, ofender um amiguinho, dar um murro quando tá nervoso e tudo mais. Segunda coisa, cara, que eu melhorei bastante, isso eu melhorei muito, ainda tenho que melhorar muito, o uso de palavrões. Eu sou carioca, como a maioria das pessoas sabe. No Rio, é muito normal que as pessoas falem palavrões mais fáceis. Para mim, alguns palavrões funcionam como vírgula, como ponto final. Então, para mim é muito difícil não falar palavrão em muitas situações, porque eu não uso palavrão como ofensa. Eu uso às vezes, tipo, caramba, em vez do caramba eu uso outra palavra, mas tipo, não é nada pejorativo para ofender ou ser boca suja, tipo assim, é mais costume mesmo local. E, cara, isso foi uma parada que eu fui aprendendo muito mesmo, pelo mesmo motivo do não explodir. A maioria das coisas, na verdade, que eu vou falar aqui é pelo mesmo motivo, que é não dar um exemplo ruim para quem tá assistindo. E assim, embora as pessoas que me assistam, a grande parte na Twitch principalmente, sejam adultos, eu tento ao máximo evitar o uso de palavrões para poder ficar legal. Até porque assim, eu sei que
Tem crianças, por exemplo, que assistem meus vídeos na presença dos pais. Já tive relato de uma menininha que estava assistindo meu vídeo na mesa da sala enquanto estava jantando. Então a mãe dela estava na pia lavando louça e a menininha estava assistindo meu vídeo. Então eu tava pensando assim, cara, o quão é ruim se eu tivesse soltado um palavrão ali desnecessário e aquela menina tá assistindo meu vídeo ali, o que que a mãe dela pensaria sobre o meu conteúdo, sobre a filha dela assistir o meu conteúdo. Então eu tava pensando sobre isso, tipo, será que necessariamente eu preciso falar palavrão? Então isso é uma parada que eu melhorei muito, isso eu melhorei muito. Eu falava muito palavrão, como eu disse, ainda tem que melhorar, porque em alguns momentos eu ainda solto, é porque é natural, mas eu já melhorei bastante mesmo. E principalmente no Havak React. No Havak React, quando eu falo às vezes que o negócio ficou muito bom, quando eu tento elogiar, acaba saindo às vezes um FODA ali. Então, assim, muitas vezes eu tento me controlar para não falar. Então, é uma parada que eu ainda estou em desenvolvimento, mas eu melhorei bastante. Terceiro ponto: não fazer piadas obscenas. Isso é uma parada que eu busco muito. Eu evito qualquer tipo de sexualização da minha live em qualquer forma. Então eu evito falar de membros, eu evito fazer piadinhas. Às vezes sai. Por quê? Porque às vezes eu estou rodeado de pessoas que têm a mesma mentalidade de idiota que eu. Então às vezes, numa brincadeira ali, a gente faz e nem lembra que está em live. Mas assim, conscientemente, eu evito ao máximo fazer qualquer piada obscena, justamente por esse mesmo motivo dos palavrões. Primeiro, para não incentivar que uma criança de repente escute a minha live e chegue na escola no dia seguinte soltando essas piadinhas obscenas pros amigos. Então, eu prefiro evitar. De repente faz isso em casa com um primo, faz uma piada assim na frente da família. Então, eu prefiro evitar ser esse mau exemplo. Peraí, tio. Eu prefiro evitar ser esse mau exemplo. Então eu evito ao máximo, onde eu consigo, de fazer qualquer tipo de piadinha obscena, de qualquer. Cara, até mesmo assuntos que levem à sexualização, eu prefiro evitar bastante falar. E isso já vai entrar agora no próximo tópico, que é o tópico 4, que vai ser evitar de falar assuntos sérios na live, que, tipo, como política ou como religião, talvez como própria sexualização. Então, assim, temas mais polêmicos são temas que normalmente eu evito falar em live, e principalmente nos dias de hoje, que é muito complicado você falar qualquer coisa porque as pessoas têm opiniões muito fortes, tanto por um lado quanto por outro. Então, hoje em dia é muito difícil se existir um debate, uma conversa, um aprendizado. Então, eu prefiro evitar, até para evitar brigas no meu chat, porque, por exemplo, eu tenho uma opinião A, então eu vou soltar essa opinião A no chat. Talvez exista uma opinião B e uma opinião C. Talvez existam pessoas que concordem com a minha opinião A. E aí essas pessoas no chat, elas começam a se ofender por não concordarem. Então, assim, eu evito ao máximo levantar esses temas, e principalmente eu evito ao máximo a dizer que eu tô certo em alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor, vamos botar aqui, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu sou vascaíno. Eu evito ao máximo chegar na live, por exemplo, e falar assim, o Vasco é o melhor time do mundo, o Flamengo não presta e tudo mais. Por quê? Isso é um exemplo bem bobo, obviamente. Mas, porque, cara, para aquela pessoa que tá me assistindo, o Flamengo pode ser o melhor. Para uma outra pessoa que tá assistindo, que é o caso o C, o Fluminense pode ser melhor. Uma pessoa D, o Botafogo pode ser melhor. Então, não tem como eu falar que assunto é certo, que aquilo que eu tô falando é certo ou aquilo que eu tô falando é errado. Eu gosto sempre, se for levantar pautas assim polêmicas de discussão, eu gosto sempre de levantar realmente a discussão. Então, levantar uma bola de uma maneira mais, com os argumentos mais reflexivos, para as pessoas pensarem ali, discutirem, e aí a gente chega numa conclusão. Já aconteceu em alguns momentos da live em que a gente conversava sobre assuntos que discordávamos. Eu e muitas pessoas do chat, a gente discordava sobre o mesmo assunto. Então é interessante, nesses casos assim, eu prefiro evitar talvez dar minha opinião e determinar algo certa e abrir a discussão, até porque eu acho mais saudável também que as pessoas que discordam, elas consigam apresentar seus pontos para que uma entenda a outra melhor. Eu acho isso saudável, inclusive para as próprias crianças que vão crescendo e vão aprendendo que é legal você discutir, conversar e não impor uma opinião. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu pensava. Mas, cara, eu espero que vocês estejam curtindo desse compilado de vídeos que eu tenho soltado aqui.
Eu tô tentando fazer esses vídeos se tornarem o mais diários possíveis. Juro pra vocês, embora eu tenha ficado aí, eu acho que uma semana sem postar, eu tô me esforçando para fazer com que saiam mais vídeos aqui no canal. Então espero que vocês estejam gostando. Caso vocês estejam gostando, não se esquece de deixar aqui o like para ajudar na divulgação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for postado. Até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!